O que é a oração? A oração é voltar o nosso coração a Deus. Se isso for verdade, então toda a nossa vida pode e deve ser uma oração. Quer dizer, direcionar o nosso coração a Deus. Mas porque no dia a dia rezar nem sempre é tão fácil, e primeiro isso deve ser aprendido, para nós é melhor começar reservando momentos específicos de oração. Então, poderemos recolher-nos mentalmente e voltar os nossos corações para Deus. Existem 3 tipos básicos de oração, e todos eles têm o seu lugar na nossa vida espiritual. Primeiro, existe a oração vocal. Mesmo que Deus conheça nossos corações e pensamentos mais íntimos, a oração vocal corresponde à necessidade da nossa natureza humana de expressar as coisas. Por isso que a oração vocal é uma das formas básicas de oração. Além disso, a oração vocal torna possível para os outros se incluírem. A oração não tem que ser solitária e pode ser muito bonita se feita em comunidade. Em segundo, existe a meditação. Isso tem pouco a ver com algumas práticas orientais que usam esse nome. Na oração meditativa, contemplamos imagens ou textos, por exemplo, os versículos bíblicos. Ao meditar sobre eles, eu os internalizo e eles podem moldar meu pensamento e minha vida. A oração meditativa mais famosa na Igreja Católica é o terço. Durante a oração do terço, contemplamos certos acontecimentos da vida de Jesus durante 10 Ave-Marias. Desta forma, esperamos interiorizar a vida de Jesus, esperando que isso forme e molde a nossa própria vida de acordo com o seu exemplo. Por isso, o terço pode dar muitos frutos em nossas vidas. Por exemplo, quando eu medito sobre como Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura em Belém, eu estou observando uma real e perfeita humildade, modéstia e simplicidade. O fruto dessa oração deve ser que a modéstia, a humildade e simplicidade comece cada vez mais a moldar a minha própria vida. Isto é o que torna o terço uma grande ajuda na nossa vida espiritual. Terceiro, existe o que pode ser chamado de oração do coração. Nessa oração, o coração descansa com Deus e está em paz em sua presença. Essas são as 3 formas básicas de oração. É claro que podemos distinguir orações não só por sua forma, mas também pelo seu modo. Há, por exemplo, a oração da bênção. Em uma bênção, invocamos o poder e favor de Deus sobre nós mesmos e outras pessoas. Depois, há a adoração. Na adoração, nós reverentemente contemplamos a grandeza, a onipotência e a santidade de Deus. A postura natural da adoração é de joelhos. Através disso, expressamos uma simples verdade: Deus é grande e eu sou pequeno. Uma forma especial de adoração é a adoração eucarística. Adoramos a Cristo presente na Eucaristia sob a aparência de pão e vinho. Fora da missa, a adoração eucarística acontece quando o corpo de Cristo é colocado em um ostensório para que todos o possam ver e reverenciar. Depois, a oração de súplica. Nessas orações, nos voltamos para Deus, pedindo o que nós desejamos. Certamente, Deus conhece os desejos do nosso coração, mesmo sem a gente pedir. Mas a oração de súplica reconhece a Deus como a fonte de tudo o que é bom. Aliás, essa ideia também é motivo para um outro tipo de oração, a oração de ação de graças. A oração de ação de graças tem um efeito muito libertador. Na ação de graças, eu não me entendo como quem tem direito a tudo, mas como alguém a quem foi dado grandes coisas. E isso não só me torna grato, mas também me faz feliz. A oração de intercessão é uma forma especial de oração de súplica. Com orações de intercessão, rezamos a Deus em nome de outros. Isso mostra a solidariedade de toda a família humana e segue o exemplo de Cristo, colocando a nossa vida a serviço dos outros. Por fim,
O louvor é mais uma forma de oração. Aqui damos graças a Deus pelo seu próprio bem, e não porque ele fez algo por nós, mas porque ele é. Nós nos unimos com o louvor celeste dos anjos e dos santos. Até aqui é só isso. É claro que muito mais poderia ser dito, mas como sempre, é melhor falar com Deus do que apenas falar sobre Deus. E assim, também é com oração. Então, poderemos recolher-nos mentalmente e voltar os nossos corações para Deus. Existem 3 tipos básicos de oração, e todos eles têm o seu lugar na nossa vida espiritual. Primeiro, existe a oração vocal. Mesmo que Deus conheça nossos corações e pensamentos mais íntimos, a oração vocal corresponde à necessidade da nossa natureza humana de expressar as coisas. Por isso que a oração vocal é uma das formas básicas de oração. Além disso, a oração vocal torna possível para os outros se incluírem. A oração não tem que ser solitária e pode ser muito bonita se feita em comunidade. Em segundo, existe a meditação. Isso tem pouco a ver com algumas práticas orientais que usam esse nome. Na oração meditativa, contemplamos imagens ou textos, por exemplo, os versículos bíblicos. Ao meditar sobre eles, eu os internalizo e eles podem moldar meu pensamento e minha vida. A oração meditativa mais famosa na Igreja Católica é o terço. Durante a oração do terço, contemplamos certos acontecimentos da vida de Jesus durante 10 Ave-Marias. Desta forma, esperamos interiorizar a vida de Jesus, esperando que isso forme e molde a nossa própria vida de acordo com o seu exemplo. Por isso, o terço pode dar muitos frutos em nossas vidas. Por exemplo, quando eu medito sobre como Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura em Belém, eu estou observando uma real e perfeita humildade, modéstia e simplicidade. O fruto dessa oração deve ser que a modéstia, a humildade e simplicidade comece cada vez mais a moldar a minha própria vida. Isto é o que torna o terço uma grande ajuda na nossa vida espiritual. Terceiro, existe o que pode ser chamado de oração do coração. Nessa oração, o coração descansa com Deus e está em paz em sua presença. Essas são as 3 formas básicas de oração. É claro que podemos distinguir orações não só por sua forma, mas também pelo seu modo. Há, por exemplo, a oração da bênção. Em uma bênção, invocamos o poder e favor de Deus sobre nós mesmos e outras pessoas. Depois, há a adoração. Na adoração, nós reverentemente contemplamos a grandeza, a onipotência e a santidade de Deus. A postura natural da adoração é de joelhos. Através disso, expressamos uma simples verdade: Deus é grande e eu sou pequeno. Uma forma especial é interiorizar a vida de Jesus, esperando que isso forme e molde a nossa própria vida de acordo com o seu exemplo. Por isso, o terço pode dar muitos frutos em nossas vidas. Por exemplo, quando eu medito sobre como Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura em Belém, eu estou observando uma real e perfeita humildade, modéstia e simplicidade. O fruto dessa oração deve ser que a modéstia, a humildade e simplicidade comece cada vez mais a moldar a minha própria vida. Isto é o que torna o terço uma grande ajuda na nossa vida espiritual. Terceiro, existe o que pode ser chamado de oração do coração. Nessa oração, o coração descansa com Deus e está em paz em sua presença. Essas são as 3 formas básicas de oração. É claro que podemos distinguir orações não só por sua forma, mas também pelo seu modo. Há, por exemplo, a oração da bênção. Em uma bênção, invocamos o poder e favor de Deus sobre nós mesmos e outras pessoas. Depois, há a adoração. Na adoração, nós reverentemente contemplamos a grandeza,
a onipotência e a santidade de Deus. A postura natural da adoração é de joelhos. Através disso, expressamos uma simples verdade: Deus é grande e eu sou pequeno. Uma forma especial de adoração é a adoração eucarística. Adoramos a Cristo presente na Eucaristia sob a aparência de pão e vinho. Fora da missa, a adoração eucarística acontece quando o corpo de Cristo é colocado em um ostensório para que todos o possam ver e reverenciar. Depois, a oração de súplica. Nessas orações, nos voltamos para Deus, pedindo o que nós desejamos. Certamente, Deus conhece os desejos do nosso coração, mesmo sem a gente pedir. Mas a oração de súplica reconhece a Deus como a fonte de tudo o que é bom. Aliás, essa ideia também é motivo para um outro tipo de oração, a oração de ação de graças. A oração de ação de graças tem um efeito muito libertador. Na ação de graças, eu não me entendo como quem tem direito a tudo, mas como alguém a quem foi dado grandes coisas. E isso não só me torna grato, mas também me faz feliz. A oração de intercessão é uma forma especial de oração de súplica. Com orações de intercessão, rezamos a Deus em nome de outros. Isso mostra a solidariedade